Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje o Dr. Mark aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Roger, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você no seu canal, com os seus seguidores aí. Boa tarde, gostaria de saber como são as oportunidades para cantores e músicos estrangeiros nos Estados Unidos. O senhor sabe alguma coisa? Oportunidades profissionais, tem sempre muito mercado aqui. Oportunidades imigratórias, dependendo da qualidade ali do músico, né, das evidências profissionais, em qual estágio profissional de carreira já se encontra, aí o leque começa a aumentar. A Flávia Ferreira. Olá, tenho uma filha americana. Estamos no Brasil. Quando ela tiver 21 anos, ela terá que estar aí para dar entrada nos papéis para os pais e seu irmão, 3 anos mais novo. Para os pais e seu irmão, 3 anos mais novo. Ela poderá esperar o processo como estudante, estando dentro dos status, aí junto com seus pais e com a irmã americana? Eu acho que aqui são duas questões, né, doutor? A moça tem uma filha. Né? Dos pais e o irmão. E aí quer saber se a irmã, porque ela já sabe que irmãos não podem ficar indocumentados para receber o green card pelo outro irmão. Ela quer saber se ela pode ficar aqui com status de estudante. Então são duas perguntas. Bom, pode ficar aqui com status de estudante. Agora, vai ser um pouco difícil, dependendo da idade da pessoa, aí, do irmão. Por exemplo, seria mais rápido se esse irmão recebesse depois através dos pais, e não do irmão direto, que é um processo de 15 anos aí. Então, primeiro eu vou responder a primeira parte da pergunta, senão também me atrapalha aqui. Ela perguntou sobre precisa estar aqui para poder aplicar, se o cidadão americano precisa estar aqui nos Estados Unidos. Para você dar entrada na primeira parte do processo, que é a petição de família, você não precisa necessariamente o americano não precisa estar domiciliado aqui nos Estados Unidos. Porém, quando você for dar entrada no affidavit of support, no sponsor aí, no patrocinador, documento que comprova quem é o patrocinador, e o americano é sempre o patrocinador principal, aí sim ele já precisa estar nos Estados Unidos. Sobre a questão do irmão, o irmão é um processo que demora mais de 15 anos aí, então não vai conseguir aguardar daqui, mesmo que ele fique como estudante, eu duvido que ele vai ficar como estudante por 15 anos, tá? Então ele não vai conseguir fazer o processo por aqui. Se fizer através dos pais, os pais levam, pode receber um green card com 2 anos, de repente, e depois os pais poderiam aplicar para a filha se tiver ainda solteiro menor de 21 anos, né? Aí, se o boletim de visto estiver atualizado, ele poderia dar entrada com ajuste de status aqui dentro. O Vitor Pereira perguntou aqui, ó, minha esposa foi registrada na infância por um americano, mas não tem contato com ele hoje. É possível pegar a cidadania dela? Não é o pai biológico? Tem que saber se é o pai biológico dela, tá? Aí tem que analisar algumas situações, porque dependendo da situação, se quando ela nasceu, o pai já era cidadão americano e cumpriu alguns requisitos, ela inclusive poderia ser considerada cidadã americano ao nascer, tá? É um gráfico que tem que analisar, é complexo, mas poderia ser. Agora, imaginamos que ela nasceu de outro pai e o americano acabou se envolvendo com a mãe dela e registrou ela ali de alguma forma. Se foi uma adoção, e a adoção ocorreu antes dela completar, e o casamento com a mãe dela, né, ali aconteceu antes dos 16 anos, e se hoje o americano quiser pleitear para ela, poderia. Mas o mais interessante seria saber se ela já poderia ser considerada uma cidadã americana ao nascer. Rony Leandro.
Roger e doutor, eu tenho uma conhecida que é filha de americano, só que o pai dela já é falecido. Quanto tempo demoraria para ela pegar o green card e a cidadania? Essa é uma pergunta interessante, doutor, porque a gente sabe que quem pede o green card é o cidadão americano, né, para o parente imediato. No caso do pai falecido, existe ali a possibilidade? Tem situações específicas aí que, mesmo quando o peticionário já está falecido, a pessoa poderia continuar com o processo e vir a receber o green card. A demora, Roger, vai depender de se a filha já é maior de 21, se já é casada, aí é um processo de vários anos. Se a filha ela é menor de 21 e solteira, então a demora ela é mais ou menos aí, né? Que categoria a pessoa se encaixa ali? Se é parente imediato de um cidadão americano ou se cai nas categorias ali do... e para receber depois a cidadania, teria que ficar como green card por 5 anos para poder aplicar para a cidadania. Matheus de Paula, boa tarde. Sou advogado no Brasil. Posso fazer o bar mesmo fora de status, doutor? Bom, vai depender muito do Estado americano, sabe? Eu acredito que você teria alguma dificuldade aí de ser aprovado para poder fazer a prova do bar estando fora de status. É bem verdade isso que o senhor falou mesmo, né? Aqui na Califórnia, doutor, passou uma lei, mas as pessoas têm que entender que as leis são estaduais, né? Então, o doutor está na Flórida, eu estou na Califórnia. Essa lei é o SB 1159. Ela fala que qualquer pessoa, independente de status migratório, pode ter uma licença profissional. E aí eu vi qual era a lista das profissões lá e tá advogado também, tem psicólogo, tem um monte de coisa. Então, as pessoas têm que entender que, às vezes, uma coisa que serve na Califórnia, ou que serve em Illinois, ou que serve em Massachusetts, pode não servir na Flórida, no Alabama, no Arizona. Então, é muito complicado. Mas não vem pensando em ficar fora de status, não. Vem para fazer um curso aí de inglês, ficar legal. Não, é engraçado, assim, às vezes eu recebo aqui no escritório mensagens, e-mails, e a pessoa às vezes fala, olha, eu sou médico, eu sou dentista, enfim, é uma profissão boa, mas eu quero ir, e já fala assim, eu quero ir para ficar ilegal. Eu falo, sabe, assim, que mentalidade é essa? Eu quero ir, vou ficar ilegal, vou trabalhar ilegal, sabe, assim, eu acho que até já começa sabe, com o pé esquerdo aí, até mesmo numa pergunta quando você manda para um escritório. E eu acho que também, às vezes, essa pergunta não é para você não, tá, Matheus? É só para a gente entender o contexto, né? É que, antigamente, no passado, né, doutor, as referências de youtubers, de informações eram outras, né? Então, às vezes, por acreditar que algo é possível, algumas pessoas já pensam assim, eu já vou para ficar indocumentado ou fora de status. E não, hoje em dia existem formas, existem possibilidades. Não é fácil, a vida não é de coisas fáceis, a vida é de coisas difíceis. Mas, no final, a glória vai ser sua. Então, venha já com a intenção de aprender inglês, ou, sei lá, às vezes de passear, fazer um intercâmbio. As coisas acontecem aqui nos Estados Unidos. Porque olha como soa, pode ter o resultado final ser o mesmo, mas olha como soa diferente. Eu vou fazer de tudo para conseguir ficar legal nos Estados Unidos, vou correr atrás, vou buscar um patrocinador, mas se chegar lá na frente eu estiver apaixonado e eu não quero voltar para o Brasil, aí paciência, eu fico irregular nos Estados Unidos, do que falar, já estou indo para ficar ilegal. Faça de tudo para ficar legal o tempo todo, porque depois é muito difícil. O Roger sabe muito bem, ele entrevista tanta gente aí que passa por situações difíceis. A gente aqui no escritório vê, infelizmente, gente procura a gente no anseio de encontrar uma solução para o caso, e a gente fala, felizmente, com o que a gente tem hoje na legislação americana para a imigração, não tem muita saída para você. Então, assim, aí a pessoa não consegue visitar um familiar no Brasil, tem gente que está aqui, aí às vezes o pai, a mãe falece, não consegue ir, sabe, é muito difícil
a situação do imigrante, né? Assim, quando está irregular, quando está sem a documentação, às vezes não consegue tirar uma carteira de motorista, enfim, por isso que a gente torce tanto para que passe essa lei aí, que tem tanta gente boa que merece. Aí eu passo, assim, a gente sofre, né, com as histórias, mesmo não sendo cliente da gente, a gente sofre com as histórias das pessoas. O Jeff Costa ele falou o seguinte: vi no noticiário mais de 10 mil pessoas esperando na fronteira do México por atendimento. Isso pode prejudicar quem pretende pedir o visto no consulado, doutor? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem os critérios aí, o perfil de uma pessoa que tenha boa chance de conseguir o visto, vai para frente e né, faz a entrevista no consulado quando estiver fazendo as entrevistas. Essa situação tem a ver com pessoas que estão tentando entrar sem visto nos Estados Unidos, ali pela fronteira do México. Tá dando dor de cabeça para os oficiais de imigração lá, não tem nada a ver com o consulado. Perfil barriga de aço. Por que apenas casal com filhos estão entrando pela fronteira do México com os Estados Unidos? Doutor, o senhor consegue explicar para nós o porquê que às vezes pessoas solteiras são deportadas de volta e por que às vezes pessoas com filhos conseguem entrar ou não? Sim, boa pergunta. Existe aí uma política do catch and release, ou apreende e solta. Os brasileiros aí apelidaram de cai-cai, né? Já ouviu falar dessa expressão, Roger? Cai-cai? Já. Eu vim pelo cai-cai, né? Que é isso. O governo americano ele tem certas prioridades em quem eles vão manter detido. A pessoa respondeu o processo imigratório dela, em detenção ou não. Geralmente, pessoas que vêm um núcleo familiar, que é um pai ou a mãe, o pai, a mãe e um filho menor, a tendência é que solte, não mantenha detido esse pai com o filho, solte para responder o processo imigratório em liberdade. Não é que está dando uma carta branca, faça o que você quiser. Você vai ter um dia e uma hora para você comparecer à sua corte para você se defender desse seu caso. Mas na lista de prioridades ali de quem que eles vão manter detido, até porque mensurar ali os recursos, onde vamos utilizar nossos recursos. Dólar, é caro, a gente não tem espaço suficiente, vamos manter uma criancinha presa aqui, detida, na verdade, o termo certo é detenção, e se vier uma outra pessoa que é mais de interesse para a gente deter, a gente não vai ter espaço, como é que a gente faz? Então, a política acaba liberando essas pessoas. Então, muitas vezes o que acontece infelizmente, pessoas abusam disso, trazem, a ideia não era trazer uma criança, fazem uma travessia dessa com uma criancinha ali, só para ganhar essa vantagem, né? Ou, muitas vezes, aconteceu muito também, não tanto de brasileiro, mas muito da América Central, pega qualquer criança no caminho e traz com ela, sabe? E fala que é filho. Então, aconteceu muito isso, né? Provavelmente tem acontecido também. Então, mas é basicamente isso. Quem está com filho menor ali ganha um tratamento mais especial. E é importante frisar, né, doutor, que nós vemos muitos casos de pessoas que conseguem passar e às vezes até encontra o amor da sua vida no Tinder, consegue se legalizar, às vezes teve filhos e aí consegue justificar o porquê aguarda o processo aqui dentro e não volta para o Brasil para vir com o green card de lá. Mas existem uns casos onde não dão certo, né, doutor? E todo mundo que entra pela fronteira é registrado as digitais da pessoa, não é, doutor? Sim, aí sempre vai ter a digital ali feita. No passado não era assim, mas agora é sempre tirado foto digital da pessoa. Muitas vezes, muitas pessoas acabam dando o nome errado, data de nascimento errado. Convenientemente, muitas vezes, perde o passaporte que estava com ele 30 minutos atrás, dá outro nome, mas sua digital está ali. A digital é sua para o resto da vida, né?
Se a pessoa não se qualifica para nenhum processo imigratório, as digitais estão ali e ela chega a ser deportada, o que vai acontecer, doutor? Ela pode voltar no dia seguinte tentando um visto ou não? Tem alguma consequência? Se ela foi deportada ali, provavelmente ela tomou um barramento ali de algum tempo, né? Podendo ser de 5 anos, e ela não poderia voltar durante esse tempo. Se ela foi mandada de volta, tá? E ela volta irregularmente, ela pode, inclusive, tomar um barramento por o resto da vida. Pode ser impedida de receber qualquer visto para os Estados Unidos para sempre. Essas pessoas que voltam muitas vezes, isso pode acontecer. Tá certo. Geralmente, se a pessoa é deportada até ali da fronteira, é 5 anos ou é 10? Da fronteira, 5 anos é geralmente do aeroporto. Se ela foi... Porque existe o chamado de... esqueci o nome agora. Não é o Voluntary Departure, é um instituto similar, onde o próprio... que o Voluntary Departure geralmente é com juiz de imigração, que o próprio Border Patrol, ou CBP, envia a pessoa de volta. Isso acontece muito com os mexicanos ali, que é a fronteira com o México. Ele fala, não, quero voltar. Voluntary Return, VR, Voluntary Return, retorna ele para lá, e tem consequências mais brandas, né? Não tem esse barramento de 5 anos aí. Tá certo. Eu estou enfatizando isso aqui, tá, galera? Não é para julgar nem nada, mas é que para vocês entendam as consequências quando as suas digitais estão lá. Então, se você não se qualifica para nenhum processo, as consequências talvez não sejam agora, talvez sejam lá na frente. Então, a gente não está aqui para julgar, é apenas para conscientizar, para que vocês tomem as melhores decisões para vocês. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do doutor vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira passar o seu caso pessoal, né, algum processo migratório, ele vai estar à disposição aí para você entrar em contato. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo também.